sinais de que sua família destrói a sua saúde mental. Fala, mestre, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula do Murigato. E nessa aula eu quero falar de alguns sinais e inclusive o que fazer se você entender esses sinais em relação à sua família, para que elas parem de destruir a sua saúde mental de fato, e você vai entender melhor conforme o vídeo for, ou a aula, melhor dizendo, for desenrolando aí, beleza? Quer saber mais sobre isso? Fica aí, mas antes deixa o seu Fala Mestre aqui nos comentários e, é claro, se inscreva no canal e curta esse vídeo para o YouTube entender que você gosta dos meus vídeos e sempre te notificar quando tiver conteúdo novo por aqui, beleza? Bom, vamos lá. Primeira coisa fundamental, a sua família te desrespeita, né? Aqui é muito importante entender uma coisa, e eu espero muito que você tenha maturidade e sabedoria para conseguir diferenciar, tá? Na questão do respeito, há duas formas que você deve olhar e interpretar. A primeira é em relação à sua demanda, né? Ou seja, é mais ou menos o seguinte, é aquele moleque, né, que tem lá seus 14, 15 anos, beleza? Não faz nada, nem na escola ele vai bem direito, não é? Joga videogame o tempo inteiro, e aí ele ainda peita os seus pais dizendo que eles devem respeitá-lo porque ele é assim, assado e não sei o que lá, né? O que eu quero dizer com isso? É simples, você não tem o menor ponto de respeito ali para que você de fato, por exemplo, seja escutado, para que você tenha voz na sua família. Não é? Então, eu espero que você tenha sabedoria e maturidade. Pegando esse exemplo, claro, bem extremado, eu imagino que muitos de vocês não estejam fazendo exatamente isso, né? Mas o ponto fundamental é esse, muita gente demanda uma série de coisas, você tem que respeitar a minha opinião. Mas por quê? Você nem sabe o que você está falando, necessariamente. Então essa é a primeira coisa, tá? A segunda é o respeito, claro, que todo mundo deve a todo mundo. Não é? Ou seja, eu devo o respeito de, por exemplo, não invadir o seu espaço pessoal, talvez ali respeitar a sua privacidade, principalmente, né, claro, levado às suas devidas considerações, né, dependendo da tua idade e tal, mas assim, no sentido de que, bom, estamos ali numa mesa, eu preciso minimamente me reportar, né, de uma forma respeitosa a você, talvez ali perguntar se tá tudo bem, ao invés de toda hora criticar, ser meio passivo-agressivo, né? Então a primeira coisa é essa, a sua família o tempo inteiro te desrespeita, não é? Te trata mal, fala que você deve fazer certas coisas que não necessariamente são suas obrigações, mas você toda hora é coagido a fazer aquilo, não é? Então são muito passivo-agressivos, tudo que você decide é ruim, tudo que você faz é ruim, né? Você, basicamente a pessoa, ou melhor dizendo, ali o contexto elimina você, não é? Ele vai de certa forma te anulando, mas não é nem esta a palavra, ele vai exatamente isso, minando o seu caminho e você fica até com medo de fazer as coisas, né? Então, de fato, ela vai, como né, iniciamos a nossa discussão, destruindo a sua saúde mental e te tornando, de fato, uma pessoa incapaz. E é claro, a gente podia explorar muito mais isso aqui, né? Mas até já indico você que quer se aprofundar nessa questão do respeito, assista a aula Como Ser uma Pessoa Mais Respeitada, do portal Poder Social, que é uma aula, o acesso completo tá com as vagas encerradas. Então você pode entrar na lista de espera, né? Mas você assinante é só ir lá no treinamento Domine a Arte dos Relacionamentos. Esse treinamento isolado você consegue assinar, é só ir em portal.thiagobrigato.com.br. Nesta aula, com quase uma hora de conteúdo, eu explico detalhadamente essa questão do respeito, como que você impõe, como que você entende o que é respeito, desrespeito, como que você coloca regras e tudo mais, tá? Mas espero que com essa explanação simples e superficial, você já tenha uma leve noção de, primeiro, se você está demandando demais, que você precisa entender, né? E no outro lado, claro, se há o desrespeito de fato, né? Se eles de fato estão minando a sua capacidade de lidar ali, sei lá, com a sua vida em si, né? Um outro ponto, tá, que é muito desconsiderado, mas que você deve muito levar em consideração, é que muitas vezes pode ser que a sua família te torne incapaz pela via do... Vou colocar assim, mas não é bem isso, é te ajudar o tempo inteiro, né? Então, ou seja, pensa ali, sei lá, qualquer um, né, pai, mãe, tio, não sei, avó, mas que olham para você o tempo inteiro como uma pessoa que é incapaz de fazer as coisas, né? E isso vai, mais uma vez, minando o seu espírito, minando a sua responsabilidade, minando o seu amadurecimento, né? Então o tempo inteiro, vamos colocar até assim, o tempo inteiro está tentando te proteger. Qual que é o ponto aqui? Talvez você até goste, porque isso é gostoso, querendo ou não, mas o problema é que isso destrói a sua saúde mental, porque você de fato se torna uma pessoa incapaz, fraca, não é? E aí, claro, quando você estiver, sei lá, na tua escola, na tua faculdade, no teu trabalho, obviamente você não vai conseguir lidar com os desafios e com os dilemas, né? Por isso é tão importante o primeiro treinamento do portal, que é como amadurecer sua personalidade e seus relacionamentos. É fundamental para que você amadureça. Inclusive a aula que vai ao ar na próxima semana é fundamental, que é mais algumas chaves para o amadurecimento, onde eu exploro ainda mais questões que você deve olhar e deve guiar ali
para que você amadureça ainda mais a sua personalidade e de fato se torne uma pessoa forte a ponto de aplicar tudo que conversamos. Porque se você não parte de uma postura forte, você imediatamente vai se acovardar, se intimidar com qualquer sinal de desaprovação, por exemplo, e não vai conseguir aplicar nada aqui, não é? Agora, o sinal fundamental é o seguinte: constantemente você diz assim, mas é minha família, né? Ó, deixa eu te falar uma coisa, é lógico que essa palavra, ou melhor dizendo, esta frase isolada não te conduz beleza, o problema está na sua família. Bom, o problema pode estar em você. Pode ser que você fale isso no contexto do quê? Minha família toda hora quer que, sei lá, eu ajude nas coisas da casa. Né? Beleza, né? Minha família, vou ter que fazer. Certo? Então, pô, né? Esse é o problema. Então, assim, veja, por isso que eu coloco sinais, né? Indicam, é muito importante você observar, se atentar. Né? Eu acredito, mas é claro, não tem como eu especificamente resolver isso. O máximo que eu posso é cada vez mais contribuindo com o que eu aprendo, não é, com o que eu vivo, para que vocês se tornem ali talvez mais atentos às coisas. Mas se você tomar isso como uma regra isolada ou como um ponto, você vai muito provavelmente se dar mal, tá? Mas a ideia é a seguinte: o tempo inteiro, você, por exemplo, é desrespeitado, é minado, é criticado, não é ofendido e tal, e você conclui assim, mas é minha família, né? Então, se você está o tempo inteiro dizendo isso, investiga a essência dessa frase. Por que você está o tempo inteiro falando isso? E aí já entra no Thiago, e o que a gente faz? É esquisito. Deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, não é porque é sua família que você é obrigado, obrigada a aceitar tudo que vem deles. Tá certo? Não é. E, inclusive, este é um argumento que vai fazer com que, muito provavelmente, a sua família, se ela for ruim, digamos assim, continuar minando a sua saúde mental. Fazendo com que, olha, não importa o que eu faça, você, por ser da minha família, é obrigado a aceitar. Né? Se você vê esse tipo de atitude, bom, o que eu indico para você é o seguinte: se afaste, não tem jeito, tá certo? Você vai ter que se afastar e veja, aí talvez você, Thiago, mas é minha família, como eu me afasto? Eu tô vivendo com eles. Bom, primeira coisa é simples, amadureça e vá viver sua vida, né? Não tem jeito, tá bom? Thiago, mas não dá, sei lá, sou muito novo, muito nova, não tenho capacidade de fazer isso. Bom, graças ao bom Deus, você tem aí uma possibilidade tecnológica absurda de se afastar e evoluir. Como, por exemplo, talvez você esteja fazendo agora, assistindo esse vídeo no seu celular, entrando num outro mundo que não seja o exato que você está agora, tá? Então, aproveite esse tempo e pegue o seu fone e se instrua, estude, vá atrás, se fortaleça, não é? Então, essas são as possibilidades de afastamento, digamos assim, tá? Agora, o ponto fundamental é o seguinte: Thiago, mas me afastar não é justamente desrespeitar, talvez até ser o mesmo que eles estão sendo, ser cruel, né, com a minha família? Veja, muitas vezes é isso que é necessário para que você não seja cruel. Veja, quantas vezes você talvez viu ou até viveu aquela discussão infindável, né, ou aquela discussão de fato muito cruel, porque você não aguenta mais estar ali. Né? Quando você consegue se afastar, você consegue ter uma visão mais clara da situação, você consegue ter mais tempo para digerir o que aconteceu, você consegue se preparar melhor para lidar com essa nova, né, ou enfim, com essa nova batalha que pode acontecer, tá? E, é claro, mais uma vez, é muito importante que tudo que eu estou falando aqui exige muita maturidade de você, tá? Por isso o treinamento, como amadurecer sua personalidade, seus relacionamentos, é tão importante. Você pode assinar agora ou entrar na lista de espera e quando abrirmos vagas, que não tem ainda previsão, você acessar tudo, né? Agora, a questão fundamental é essa: não se confunda e não acredite que por ser sua família você é obrigado ou obrigada a ficar passando por aquilo, tá? Entenda que, inclusive, afastar-se pode ser um ato de amor, porque é isso que te dá tempo para digerir, para se preparar e para, sei lá, num almoço de domingo, vamos supor que você tenha que diminuir o contato, ou no almoço mensal, não sei, né? Aí você vai ter que estabelecer seus limites, você consiga aguentar aquilo e ir embora de forma respeitosa, honrada, não atacando, porque muitas vezes é o que você tem que fazer, tá? Você não vai, dificilmente você vai conseguir mudá-los, tá? É muito importante você entender isso. Dificilmente você vai conseguir mudá-los. Então que você assuma essa responsabilidade para si, tá? E o que eu coloquei aqui, esse mapinha, digamos assim, eu acredito que já superficialmente é óbvio, né? Porque cada coisa dessa eu me aprofundo muito mais no portal, tá? Mas cada uma dessas coisas possa te dar um norte, para você inclusive se situar e começar a trabalhar no que você deve trabalhar para você melhorar isso, tá certo? E até talvez notifique, fale, olha, é o seguinte, eu venho todo domingo aqui, mas é sempre isso aqui, né? Esse caos. Se vocês não estão vendo o que está acontecendo, tudo bem, eu estou, tá? Mas é o seguinte, a partir do mês que vem eu vou vir uma vez por mês e
enfim, quanto menos vocês me respeitarem, mais eu vou me afastar, inclusive em amor por vocês, tá? Porque eu sei que eu sou da família, eu sei que sempre vou, de uma forma ou de outra, estar disponível para vocês, mas eu não sou obrigado a aceitar A, B ou C. Se você conseguir apontar, né, tem até uma aula importante do portal que está no Domínio e Arte dos Relacionamentos, que é como negociar situações difíceis com as pessoas e resolvê-las. Né? Eu lá explico um método para vocês conseguirem entrar nessa conversa. Como que você monta todo o discurso dessa conversa. Então, realmente, o portal é muito rico, mas aqui já dá para você ter um norte aí. Se você for assinante, é só ir assistir as aulas. Se você não for, tome a decisão que for melhor para você. Beleza? Mas espero que com esses sinais você compreenda melhor a situação e, claro, tome uma melhor decisão para preservar sua saúde mental e, inclusive, respeitar mais a sua família, caso não sejam eles que façam isso com você ou tenham até ensinado isso para você. Certo? E aí, se identificou de alguma forma com tudo que eu falei aqui, me deixe saber nos comentários. E, como eu sempre digo, mais conhecimento, mais amadurecimento. Grande abraço e até a próxima.